Ai, meu Deus. Quanta bosta vocês estão falando sobre aborto. Antes de começar, a gente vai riscar a faca aqui, firmar ponto. Primeiro, né, Tati? Isso. Que a gente é radicalmente a favor da legalização e da descriminalização do aborto. Ouça as nossas razões para isso. É uma grande lista. Então, para começar, a gente tem que entender que você pode ser contra o aborto e ser a favor da legalização do aborto, que uma coisa não está colada na outra. Você pode ser contra o aborto e não abortar, não incentivar o aborto, conversar com as pessoas sobre isso, mas criminalizar, tornar ilegal uma prática só porque você é contra é um pouco burro, né? não queria falar assim, mas é burro, é tonto. E é mais do que isso, é tacanha. A gente devia usar essa palavra mais, porque é uma boa palavra. Que não é tacanha, é tacanho. Tacanho ou tacanha devia ser usada. Eu uso, frequentemente. Mas você usa antolhos também, então... Ninguém em sã consciência é favorável ao aborto. Fala, oba, que legal, aborta mesmo. Todo mundo devia abortar um dia, que é uma puta experiência. Pra que tomar anticoncepcional, usar camisinha? É só abortar depois. Isso, relaxa, vai lá, vai fazer uma curetagem simpática. Sabe, isso é desserviço de informação. As pessoas que falam isso estão tentando usar um argumento emocional, bobo, para ser contra o aborto, contra a legalização. E de novo, todo mundo é contra o aborto. Vamos tentar fazer essa discussão no campo filosófico e teórico, sem ficar usando esses exemplos de RPG e sem ficar fazendo pergunta estúpida. Se você tivesse sido abortado, você não ia pensar assim, não, porque eu não ia existir. Essa pergunta é muito estúpida. Parem com isso. Primeiro vamos localizar onde está a controvérsia disso. Um dos primeiros pontos que a gente tem que te dizer é que se o seu argumento é religioso, não conta. Não conta. É porque eu não quero que conte. Não, porque eu também sou religiosa, tá? Não conta porque a gente tá num estado laico. Estado laico significa que não é comandado pela religião, muito menos pela sua. Não adianta falar porque Deus... Porque não entra Deus nessa discussão. Deus pode entrar na sua decisão futura de não fazer um aborto. Não, Deus pode entrar na sua vida completamente. Você pode devotar a sua vida a Deus. Você pode virar freira. Aí você não vai ter que se preocupar com o aborto. Ou não. Eu não sei. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. A religião não pode entrar quando a gente está discutindo política de um Estado que vai reger a vida de muitas pessoas, com religiões diferentes, sem religião, com nível de entrega para religião diferente e ateus também. Então esse é o primeiro ponto. Se você tem um argumento religioso... Vamos então para os argumentos científicos. A ciência não chegou num consenso. Num consenso, é essa palavra que eu queria, muito obrigada. A ciência não chegou num consenso sobre quando começa a vida. Tem 5 principais teorias sobre isso e isso difere de acordo com o que se considera vida. É super importante prestar atenção nessas 5 correntes, justamente porque se esse fosse um assunto simples, não haveria 5 grupos de cientistas renomados, bons pesquisadores, inteligentes, não pautados na religião, que estariam debatendo essas coisas. Então, assim, quando você chega com uma posição extremamente radical, não, a vida começa aqui, você está sendo só babaca. Pois é, porque eu, por exemplo, acredito que a vida começa aos 40. Então, pra mim, matar qualquer pessoa antes dos 40 é normal. Contém ironia, tá? Tem que avisar as pessoas. Né? Pois é. O primeiro argumento é genético, que parte do pressuposto que existe vida no momento em que se cria um DNA novo, inédito. Então, no momento da fecundação, juntou lá... Vocês lembram dessa parte da biologia? Juntou lá o espermatozoide com o óvulo, se formou um novo DNA, formando o zigoto. O segundo momento em que se pode dizer que começa a vida é na hora que o zigoto começa a se subdividir e formar várias celulinhas, aquele amontoado da célula, gruda ali no endométrio e começa a se dividir e falar, agora temos uma nova vida. Isso é mais ou menos no segundo, terceiro dia, né? A fecundação é lá na hora, naquele momento mágico.
Terceira vertente é por simetria a decisão de que não há mais vida quando tem morte cerebral. Então ela diz que então a vida começa quando começa a atividade neural. E a atividade neural começa ali nas... Não dá para definir exatamente quando, tem controvérsia nisso, mas é em torno das 12 semanas. Estamos falando de seres humanos, tá? Sempre. Quando existe uma atividade neural, ou seja, tem um traço de que pode haver consciência sobre a sua existência, começa a vida. Então, a partir disso, seria assassinato. A quarta vertente é uma vertente ecológica, né, que fala que é considerado vida a partir do momento que poderia sobreviver fora do útero, que daí fala que é mais ou menos 7 meses. Mas com o avanço da medicina isso ficou meio controverso porque tem casos de bebês que nascem bem antes, com 5 meses e acabam sobrevivendo. E aí entra na discussão, mas se sobreviver com o aparelho é sobreviver, entra toda essa discussão, fica um pepinão aí. Também isso, ninguém tá pensando em legalizar aborto aos 7 meses, tá? Não tem, isso não é uma pauta, eu só tô explicando a nível de didatismo. A quinta vertente diz que só é vida a partir do momento que consegue se desenvolver biologicamente independente da mãe, que é meio quando nasce, né? Muito bem a diferença Eu também não entendo para a quarta e da quinta. Porque, na verdade, biologicamente independente da mãe, mesmo independente da mãe, é lá pelo 1 ano e meio, né? Não sei direito. Algumas pessoas aos 30 Algumas anos. pessoas aos 35, né? Dentro dessas 5 vertentes, aqui eu acho, e a Tati também, a mais lógica, assim, a mais razoável é essa da atividade cerebral, até porque tem essa analogia jurídica, já consensual, que se tem morte cerebral pode desligar os aparelhos, então pode desligar os aparelhos se não tem atividade cerebral. Ainda, né? Ainda, né? Desligar os aparelhos biológicos. Né? E a partir desse momento que a gente entendeu cientificamente aí aonde está o pepino, a gente tem que lembrar que o aborto já existe. Esse é o segundo ponto que a gente tem que se ater. Quem quer fazer já faz. Acha-se uma clínica clandestina. As clínicas existem desde as mais caras até as mais fundo de quintal. Isso já existe. E a gente não consegue nem contar quantos abortos, porque a pessoa chega passando mal, não pode falar, eu estava abortando e chega no hospital passando mal. Mesmo os dados que tem são quando desconfia-se que é aborto, né? Mas como é crime, não dá pra contabilizar isso. Se você é contra o aborto, é mais lógico que você seja a favor da legalização do aborto, porque só com a legalização do aborto você vai poder saber quem está abortando, talvez fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa a tomar uma decisão mais consciente. Porque tem mulher sim que aborta por pressão do cara, por medo de achar que não vai dar conta sozinha, porque não sabe o que fazer. Puder conversar sobre isso sem que isso seja crime, a pessoa, você vai poder conversar. Agora, se você é contra o aborto e vai dedar a sua amiguinha que vai abortar, é óbvio que ela não vai se abrir com você e falar, tô pensando em abortar, o que você acha? Porque você vai ligar pra polícia e denunciar essa pessoa. É tão básico e lógico que eu não sei qual é a controvérsia. De fato, quando eu começo a repetir isso, eu falo, gente, mas por que exatamente as pessoas ficam querendo opinar sobre o útero da outra? É porque as pessoas, elas são moralistas, elas não enxergam a realidade, porque é mais comum do que a gente pensa. Em todas as classes sociais, o aborto não é exclusividade de classe, de etnia, de nada. Mulheres pobres não abortam mais que mulheres ricas. A crítica tem muito a ver com um desconhecimento ou com hipocrisia mesmo, com você bancar um discurso moralista, porque certamente uma mulher do seu círculo já praticou aborto por N razões. Se você soubesse que sua prima, sua amiga de faculdade, etc., fizeram um aborto, é pouco provável que você quisesse ver essa mulher presa. A não ser que você seja de fato uma pessoa muito, muito escrota. Você sabe que a sua amiga, que a sua prima, que a sua vizinha estão em sofrimento, que ela não é uma psicopata assassina. Então assim, você fica só num balababá de internet, um opinando sobre uma coisa que não lhe diz respeito. É bom lembrar que a legalização do aborto é diferente da obrigatoriedade do aborto. Cada coisa que a gente tem que explicar nessa vida. Se você legaliza o aborto, não vai estar escrito assim, toda mulher tem que abortar uma vez na vida. Não é isso, gente. É só assim, se a mulher quiser abortar, ela pode. O aborto não é um negócio que uma mulher faz, oba, que legal, hoje é dia do aborto.
É um processo de sofrimento, é uma escolha dolorosa, é difícil, tem muita vergonha, tem muita frustração, tem muita sensação de fracasso nisso. Ter ou não ter um filho é uma decisão que vai mudar a vida da pessoa pro resto da vida. E não é uma decisão que mereça ser tomada com base na criminalização, com base na força. Com base na força, com base na ignorância. Imagina se essa decisão pudesse ser tomada de uma forma clara, de uma forma aberta, se ela tivesse informação sobre isso, se a gente pudesse falar do processo, como é que é, sem esses vídeos estúpidos que aparece cortando a perninha do bebê. Gente! O que eu acho é que, de novo, as pessoas que ficam opinando com violência sobre isso não têm a capacidade de perceber que, se o aborto é legalizado, você pode oferecer para a mulher que está em sofrimento por causa dessa decisão, você pode oferecer um apoio de um assistente social, de um psicólogo, que vão lá acolher essa mulher e vão dizer para ela quais as alternativas que ela tem, se existem alternativas, vão oferecer ajuda para que eventualmente a decisão dela seja revertida. Tem um dado, esse é confiável, depois da legalização do aborto, cerca de 30% dos casos são revertidos por causa desse apoio. Você que, por exemplo, é de uma igreja, você que tem uma motivação espiritual contra o aborto, você pode fazer um serviço voluntário de maneira a orientar essas mulheres, evangelizá-las, sei lá, o cacete a quatro, não me importa. O que importa é que é possível dar visibilidade para esse problema, em vez de ficar varrendo para baixo do tapete e matando mulheres. Esse que é o problema. Mulheres morrem. E não há dúvida sobre o fato de uma mulher que vai abortar ser uma vida humana, né? Tem que se perceber o controle do corpo da mulher e o quanto isso é fruto de uma sociedade patriarcal e do machismo. O útero é o único órgão humano que as pessoas ficam opinando sobre como deve ser gerido. Ninguém fica dizendo o que você tem que fazer com o seu fígado. Agora, com o seu útero, dizem. Se o homem tivesse útero e se o homem engravidasse, eu tinha certeza que o aborto ia ser legal desde a pré-história. Uma mulher não tem dúvida se ela é mãe daquele filho, saiu dela. Um homem tem dúvida. Então, tanto a fidelidade, quanto a monogamia, como o controle do nascimento, interessa a homens que querem controlar o corpo da mulher, para controlar a sua descendência, para poder deixar sua propriedade privada só pro seu filhinho. Usa toda a criatividade que você tem para ficar criando esses exemplos absurdos de RPG para conseguir ler o mundo de um jeito. Que só o útero é controlado, que o controle é sobre o corpo da mulher, como sempre. A gente nunca vê polêmicas e discussões sobre vasectomia em massa, né? Ninguém tá dando pitaco na sua piroca. Agora, no útero, todo mundo tem o direito de dar uma faladinha de como a mulher tem que tratar o útero dela. Inclusive as propostas de controle de natalidade com laqueadura, que é uma cirurgia 20 vezes mais complexa do que uma vasectomia. O controle de natalidade é sempre a responsabilidade da mulher. A questão da pílula masculina, que durou um mês de teste, porque os homens começaram... Porque ela dá os mesmos efeitos que a pílula feminina, mas no corpo da mulher tudo bem cagar. Pra vocês que ficaram neuróticos, porque a Amy estava de lado, ela voltou a ficar de frente. E eu queria dizer pra vocês que esse aqui é o Cocolino, gente. Ai, eu tô muito apaixonada por esse cocô de pelúcia. Parem de dar meias de Natal, deem cocolinos. E ele é cheiroso. Vocês podem mandar coisas pro nosso cenário, a gente gosta. Vocês podem também, sabe fazer o quê? Apadrinhar a gente lá no Padrim. A gente agradece muito quem já tá apadrinhando. A gente tá muito feliz com isso, dessas coisas que a gente não achou nem que aconteceria, né, Tati? É. Pode dar, pode parar de dar, pode aumentar, pode diminuir. Entra lá, aqui está também